sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro. Se o escolhido nele está, Deus não te deixa nem por um minuto fracassar e lhe dá o livramento no momento certo que precisa. Escape com sua forte mão, preservando sempre a sua vida. Porque para livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel para livrar o servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força pra você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E os desafios te levantam e não te deixam ferir. Segue as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Segue as águas, faz caminho só pra você seguir. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída. Escape com sua forte mão, preservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair no chão. Deus é sempre fiel pra livrar o seu ser. Sempre fiel, não dá força você fracassar. Sempre fiel, nunca te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força pra você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E os espinhos te levantam e não te deixa ferir. Segue as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, te dá força para trás olhar. Sempre fiel, te dá força na luta pra você cantar. Sempre fiel, te dá força pra viver. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta e não te deixa ferir. Segue as águas, faz caminho só pra você seguir. Só pra você seguir. Paz, irmãos. Vamos ler na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 23 e 24. Não vai ser uma pregação, uma mensagem, como tradicionalmente se espera, se faz, mas eu quero apenas meditar um pouco em cima desses versículos. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos 22 e 23, às 23 e 24. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Talvez a minha tradução esteja
um pouco diferente dos irmãos. Estou usando a Bíblia de Almeida, século 21, né, ponto de vista sintático, algumas diferenças, mas é a mesma Bíblia. Oremos. Meu Deus amado e misericordioso Pai, te louvamos, Senhor, mais um domingo diante da Tua presença. Meu Deus, mais um domingo, Senhor, falando sobre missões, sabendo que missões está no Teu coração. Deus Santo, ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua vontade para as nossas vidas, que possamos também, ó Deus, dedicar-nos, Senhor, a esse Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos como podemos, Senhor Deus, cooperar nesse Teu propósito, Senhor Deus, maravilhoso que é missões. E fala para nós esta noite, é que nós pedimos, ó Deus, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, que é certamente a mais extensa epístola de Paulo, a mais profunda, a mais elogiada das epístolas paulinas, e normalmente, como se fala na epístola aos Romanos, as pessoas se atêm bastante ao lado doutrinário da epístola. É interessante que o apóstolo, e quando a gente fala no apóstolo Paulo, as pessoas pensam naquele Paulo que fora o perseguidor da igreja. As pessoas pensam no apóstolo Paulo, que é considerado o doutor da igreja, porque escreveu, que mais epístolas escreveu, mais doutrinas e ensinamentos profundos escreveu. É alguém que quase que estabeleceu a doutrina cristã, é considerado o maior teólogo da igreja cristã. Paulo, né, tantos epítetos dados pelos teólogos, pelos estudiosos, mas nós sabemos que, antes de tudo, Paulo era um missionário, era um plantador de igreja. Ele se via primariamente como evangelista, alguém enviado por Deus para pregar o evangelho, para ganhar e para implantar igrejas entre os gentios. Embora hoje se olhe para Paulo como um grande teólogo, um grande doutrinador, um grande ensinador, um profundo teólogo, mas ele mesmo se via como apóstolo aos gentios, aquele chamado por Deus, aquele vocacionado por Deus para testificar aos gentios, para ganhar para Jesus aquelas vidas que não faziam parte do Israel nacional, mas aquelas pessoas de outras nações. Paulo se vê como um apóstolo enviado de Deus para testificar essas pessoas, um missionário. Ele se vê como um missionário, um evangelista de Deus. Era assim que ele se descreve. Quantas vezes ele se descreve como um teólogo? Mas quantas vezes ele se descreve como um missionário de Deus? Né? Hoje se faz, eu sempre destaco isso, se faz uma dicotomia, uma separação entre teologia e missões. Isso empobrece a igreja, isso empobrece os estudos bíblicos. O maior teólogo foi um dos maiores missionários. Teologia e missão estão relacionadas visceralmente. Estão relacionadas visceralmente. Porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. E aqui, irmãos, quando Paulo escreve essa epístola, ele está no término de sua terceira viagem missionária. Depois de ter evangelizado várias partes do Império Romano, várias províncias do Império Romano, do lado oriental do Império Romano, depois de ter trabalhado em Antioquia da Síria, depois de ter evangelizado alguns territórios ali lá perto de onde hoje seria a Turquia, na Ásia Menor, ter chegado à Europa, à Macedônia, à Grécia, né, a Ásia Menor, depois de ter evangelizado várias províncias romanas no lado oriental do Império Romano, em 3 viagens missionárias, ter evangelizado aquele lado oriental do Império Romano, Ásia Menor, Acaia,
né, que é o sul da Grécia, a Macedônia, o norte da Grécia, a Síria, própria Jerusalém, depois de ter evangelizado todos aqueles lugares, no lado oriental do Império Romano, brotou no coração daquele homem um desejo de dar um pulo. Ele está no lado oriental do Império Romano, agora tem desejo de ir para o outro extremo do Império Romano, a Espanha, que fica no lado ocidental do Império Romano. É como se alguém estivesse pensando em Brasil. Alguém está na Bahia e quer ir para a Amazônia, para o Acre, né? Está na Bahia e quer ir para o Acre, de um extremo a outro. Assim, o desejo no coração daquele homem. Evangelizou, estabeleceu igrejas no lado oriental. Agora ele olhou para o outro lado do Império Romano, o lado ocidental, e ele desejou ir lá, trabalhar ali. Um lugar que lhe era desconhecido, porque Paulo, nascido, criado em Antioquia, em Tarso, da Cilícia, no lado oriental do Império Romano, e depois que havia estudado em Jerusalém, no lado oriental do Império Romano, no lado helenista do Império Romano, que ele conhecia muito bem, e que ele evangelizou, se sentia um cidadão daquelas localidades, mas aí ele teve desejo de evangelizar, de estabelecer igrejas na Espanha, na atual Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e Espanha, onde estaria Tarso. Ele desejou ir lá, no lado latino do Império Romano, onde havia outros povos, onde havia outras nações, onde se falava outras línguas, onde não mais o grego prevalecia, mas o latim, onde a influência grega era mínima e a influência romana, latina, era bem maior. Agora sim, Paulo poderia, se ele já tinha alguma coisa de missões transculturais, agora sim, ele sentiria isso, porque ele ia para um outro extremo do império, um outro lado do império, né? Povos que ele desconhecia, línguas que ele desconhecia, tradições, costumes que ele desconhecia, mas ele quis ir para lá. O apóstolo Paulo quis ir para lá. Não sabemos se o apóstolo conseguiu chegar ao outro extremo do Império Romano. Nós não sabemos. Pelos seus escritos, não dá para saber se ele conseguiu chegar lá. Também o que nos chegou dos escritos de antigos bispos de igrejas primitivas, que nos chegou, também não nos dá para afirmar com certeza se o apóstolo conseguiu chegar lá, à Espanha. Não podemos ter certeza, mas ele teve esse desejo de ir lá. E agora Paulo, quando ele escreve, mais ou menos no ano 58, antes do ano 60 da era cristã, ao término da sua terceira viagem missionária, quando ele já deu por encerrado a sua missão entre aquelas províncias orientais do império, ele deu por encerrado, pregar lá durante anos, estabelecer igrejas ali, levantar obreiros, fundar igrejas. Aí o evangelho fora firmemente estabelecido naquelas províncias. Ele quer mais, ele tem novos projetos, ele quer novos projetos, ele quer chegar a outros lugares. E é interessante que agora, irmãos, ele previndo esse novo projeto, este homem de Deus, a quem muitas vezes se exalta, se louva, muitas vezes as pessoas falam tão bem, mas ele sentiu necessidade de ajuda. Este missionário de Deus sentiu necessidade de ajuda. Ele precisava de ajuda. Ele queria ir para aquele lugar, mas ele sentiu necessidade de ajuda. E agora ele escreve para a igreja de Roma, uma igreja que ele não havia fundado, uma igreja na qual ele nunca estivera antes, mas ele escreve para esses crentes. E no final da sua epístola, ele fala sobre o seu desejo
de chegar à Espanha. E ele diz algo interessante, que um dos motivos dele ter escrito aquela epístola, aquela carta aos crentes de Roma, é justamente que ele pretendia passar por Roma, e ali em Roma, ele queria receber um auxílio daqueles crentes romanos para chegar à Espanha. Olha que interessante, este homem de Deus, essa pessoa, esse apóstolo, tão usado por Deus, sente-se incapaz de sozinho, ele sozinho, conseguir alcançar aquele empreendimento. Ele precisa do auxílio dos crentes romanos para chegar a Roma, para estabelecer igrejas em Roma, para pregar, aliás, para chegar a Roma, a Espanha, para estabelecer igrejas na Espanha, para pregar o Evangelho na Espanha, para testificar de Jesus na Espanha, para fazer na Espanha o que já fizera no lado oriental do Império Romano. Ele quer pregar ali. Ele precisa da ajuda dos crentes romanos para pregar o Evangelho na Espanha. Ele sozinho não poderia fazer isso. Havia um propósito no seu coração de estabelecer igrejas, de pregar o Evangelho na Espanha, mas ele sozinho não pode fazer isso. Ele precisa do auxílio dos crentes romanos para pregar o Evangelho na Espanha. O apóstolo Paulo. Não estão entendendo a mensagem? A mensagem de Deus, Deus tem falado ao meu coração. Se Paulo, irmãos, esta pessoa, este apóstolo, que tanto elogiamos, de quem tanto falamos bem, ele sentiu a necessidade daqueles crentes. Fala-se tanto de Paulo, esquece-se dos crentes romanos. Mas Paulo, humildemente, pede a ajuda dos crentes romanos. Ele diz, humanamente falando, eu não posso chegar à Espanha se vocês não me ajudarem. Eu não tenho humanamente como chegar à Espanha se vocês não me ajudarem. Há em mim um propósito de levar este Evangelho aos espanhóis. Eles, não sei se alguém chegou lá, eu não sei se eles receberam, eu quero levar a mensagem lá, eu preciso levar a mensagem lá, mas eu sozinho não posso levar. Preciso que vocês me ajudem a levar o Evangelho lá. Quem sabe o apóstolo não precisava de recursos financeiros, né, de dinheiro. Quem sabe o apóstolo não precisava de víveres, né, de alimentos. Ele não precisava de roupas. Ele não precisava de recursos para chegar lá. Quem sabe também o apóstolo não tenha pensado, Roma é o centro, é a capital do império. Dizem que todas as ruas, todas as avenidas, né, todas as estradas levam a Roma. Roma é uma cidade cosmopolita, havia gente de todos os locais do império. Quem sabe não havia ali na cidade de Roma algum crente originário da Espanha e que pudesse ser um guia valiosíssimo apóstolo ali. Paulo nunca estivera na Espanha, não conheceu os costumes, não conheceu os povos, não conhecia as línguas. Quem sabe não havia crentes em Roma, originários da Espanha, que conheciam os costumes, as tribos, os povos, as línguas, e que seriam um guia valiosíssimo para o apóstolo. Quem sabe não haveria alguém ali que pudesse ciceronear o apóstolo na Espanha. Paulo precisa do auxílio de todos os recursos que Roma tem para ajudá-lo a chegar à Espanha, não para passear, mas para pregar o Evangelho àqueles crentes. Irmãos, se Paulo chegasse hoje às nossas igrejas, se ele adentrasse por essas portas e dissesse: crentes,
vocês desta igreja, aqui de Bento Ribeiro, eu quero chegar à África, eu quero chegar à Europa, eu quero chegar a outros países da América do Sul. Eu não tenho condições. Como ajudaríamos o apóstolo Paulo? O que faríamos por esse homem de Deus para que ele chegasse lá, a esse lugar que ele queria chegar? O que faríamos por ele? Mas o apóstolo Paulo não está mais entre nós. Ele está com o Senhor Jesus. Ele não está. Nós não podemos mais ajudá-lo. Nós não podemos mais ajudar Paulo. Mas nós podemos ajudar outros missionários a chegar a outros lugares. A mesma oportunidade de Deus que aqueles crentes tiveram, que os crentes romanos tiveram, talvez eles não pudessem estar lá. Talvez eles não pudessem ir para lá. Mas Paulo podia. Eles não poderiam ir lá, mas eles podiam auxiliar o apóstolo de forma que o apóstolo chegasse lá. E quem sabe quando o apóstolo chegasse lá na Espanha, ele diria: ó, eu estou aqui, mas vocês agradeçam aos crentes de Roma. Eles que me instrumentalizaram, eles que me deram condições de eu estar aqui. Orem pelos crentes de Roma. Porque quando Paulo esteve entre os coríntios, Paulo fala: olha, muitas vezes eu recebi recursos dos crentes filipenses, muitas vezes eu recebi recursos dos crentes macedônios para trabalhar entre vocês. Ele falou, ele era justo, dai honra a quem tem. Quem sabe algum crente ali de Corinto, ele não ouviu isso, e eu tocou no seu coração. Realmente eu tenho que orar a Deus pelos crentes macedônios, os crentes da Macedônia, os crentes de Filipos, auxiliaram financeiramente o apóstolo, de forma que o apóstolo pudesse chegar aqui em Corinto, o apóstolo pudesse trabalhar em Corinto. Que bênção! Os crentes da Macedônia abençoaram os crentes de Corinto através de Paulo. E quem sabe Paulo, ao chegar a Espanha, não dissesse a mesma coisa: eu estou aqui, primeiro pela graça de Deus, e em segundo lugar, porque os crentes de Roma, os crentes romanos, eles me capacitaram, eles me deram condições, eles me auxiliaram a estar aqui hoje entre vocês. Orem por eles, abençoem aqueles crentes. E nós, irmãos? E nós, irmãos? E os missionários que a nossa igreja tem? E as vidas que nós podemos enviar para outros lugares? O exemplo bíblico está aqui, irmãos, para nós. Crentes de uma igreja que não poderiam ir, mas ajudaram para que o apóstolo pudesse ir. Não eram muito diferentes de nós. Os crentes de Roma não eram muito diferentes de nós. Tinham seus problemas do dia a dia, tinham problemas de desemprego, tinham problemas de saúde. Quantos e quantos problemas eles tinham? E Paulo sabia disso. Paulo não vivia no mundo das ideias, Paulo vivia no mundo concreto. Ele conhecera várias igrejas, conhecera vários crentes, ele sabia o que ele estava pedindo, a um tal ponto, que quando ele fala das ofertas recebidas pelos crentes macedônios para trabalhar entre os coríntios, ele diz: ó, eu como que arranquei desses crentes. Ele usa um termo muito forte sobre as ofertas dos crentes macedônios para estar entre os coríntios, porque eles sabiam que foram a oferta que os macedônios fizeram, porque eram crentes pobres. Foi uma oferta de sacrifício. Os macedônios fizeram oferta de sacrifício para que Paulo pudesse trabalhar entre os macedônios e entre os coríntios. E Paulo disse isso. É o termo que ele usa, é o termo que o exército usa quando invade um país e arranca tudo que aquele país tem. É o despoja aquele país, arranca aquele país. Foi o termo que Paulo usou, porque aqueles crentes deram não do que lhes sobejava, não do que lhes sobrava, eles deram sacrifício do pouco que tinham.
E agora Paulo pede dos crentes romanos uma oferta, a oferta de amor, a oferta de sacrifício, para que ele pudesse pregar, ali aos crentes de Espanha, porque a obra de Deus, irmãos, é obra de sacrifício. A obra de Deus é obra de sacrifício, irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho único, até Deus teve que doar o que mais lhe era caro. Deus enviou o seu único Filho. Ele poderia ter enviado um anjo, ele poderia ter enviado um arcanjo, poderia ter enviado um querubim, poderia não vai um serafim, não, ele enviou o seu único Filho. O que Deus tinha de mais precioso, ele enviou por nós. O que ele tinha de mais precioso, ele enviou por... Até para Deus, missões implicou em sacrifício. Deus não deu o que sobejava, porque anjo no céu sobra. Deus deu tudo o que tinha, que era o seu único Filho por nós. Será que podemos ser menos do que o nosso Deus? Irmãos, missões é obra de sacrifício. Se não houver sacrifício, não é missões. Não é missões. E Deus tem cobrado de nós isso. Que auxiliemos aqueles que estão indo. Sejamos a retaguarda daqueles que estão indo. Que olhemos missões como projeto de Deus. E se é projeto de Deus, é nosso projeto também. Se missões é projeto de Deus, o nosso Pai não pode ser diferente de nós. É nosso projeto também. E eu agradeço a oportunidade ao nome de Jesus. Entenderam a mensagem, amados? Aleluia. Eu estava ali meditando enquanto o Mário pregava. E parecia que passava um filme na minha vida ali. Esses anos que eu estou aí em missões, são muitas dificuldades, realmente. E sabe o que mais me estimula a ficar em missões? É que sempre Deus cumpre a sua parte. Isso é o que mais me estimula. Hoje eu estava lá com a Augusta, a gente contando moedas, resolvendo lá o Natal missionário, o auxílio dos missionários dobrado, que é o Natal missionário. E essa campanha é dos cofrinhos, né? E chegando cofrinho de tudo que é lado. E às vezes eu pego um cofrinho com 30, 40 centavos. E eu sei que veio de uma comunidade, de repente lá em Belfor Roxo, lá no alto do morro, e aqueles 40 centavos é um sacrifício que a pessoa está fazendo, como foi pregado. Mas é o que? É o desejo de colaborar com a obra missionária. Eu sei que tem irmãos que às vezes esquecem, é R$2, né? Você pode dar mais, se você não tiver 2, pode entregar 1. É um valor pequeno. Tem irmão que esquece. Eu acho que a gente devia ter um pouquinho mais de responsabilidade com Deus, espiritual, né? Saber que isso é uma forma de você estar ajudando aquele que está no campo missionário. Eu me lembro que eu estava numa filial do nosso campo, lá em Senador Camará, dentro de uma comunidade, um congresso nosso de missões, e um pastor de Madureira pregando, ele contando maravilhas que ocorreram no campo missionário. De repente, no meio da mensagem, ele parou, virou e olhou para mim e falou assim: ó, Deus manda te dizer que todos os projetos da Missão Boa Esperança, Ele vai enviar os recursos para todos os projetos. Você pode não ter fartura, pode não ter abundância, mas Deus vai suprir as necessidades. Estamos diante de um Deus que supre as necessidades, amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de louvar e agradecer a Deus. Eu estou muito alegre porque nós conseguimos fechar o Natal missionário, os cofrinhos, vamos estar enviando. Ainda entrou uma oferta a mais, a gente dividiu, a gente esse mês vai abençoar. Eu queria estar louvando. Deus tem nos guardado, Deus tem nos ajudado, e Ele é digno de todo louvor, amém, irmãos? Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então louvemos ao Senhor com todo o nosso fôlego, com toda a nossa alegria, amém?
Se você sabe, louve ao Senhor nesta noite. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo Aleluia. que só o teu nome tem todo Só tu pode fazer o milagre, Eu Senhor. preciso tanto de um milagre. Santo é o Senhor, aleluia. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Santo é o Mestre, eu Senhor. preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Santo, Estão santo, tentando santo, sepultar aleluia. minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Louve ao Senhor nesta noite. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim. Graças a Deus, Já aleluia. ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Graças a Deus, aleluia. Ressuscita-me. Graças a Deus. Ressuscita-me. Aleluia. Quantos têm motivo para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome?